Olá. Sabe aquela ideia, assim, de que para encontrar a paz, a gente precisa ter certeza das coisas? Sim, claro. É quase um instinto nosso, né? Buscar a resposta certa. Exato. E se eu te dissesse que existe uma filosofia inteira que propõe o contrário? Que o caminho para a tranquilidade não é encontrar a resposta, mas sim abandonar completamente a busca por ela. Aí você estaria falando da promessa radical do ceticismo pirrônico. Exatamente. É a nossa fonte de hoje. A ideia de que a paz vem da dúvida. Total, não da certeza. E o mais fascinante é que o texto que descreve isso já começa com uma humildade incrível. Os autores não falam "a verdade é esta". Eles dizem tipo, olha, a gente vai só relatar como as coisas parecem para nós agora. Não é um novo dogma, então. De jeito nenhum. É um convite para investigar um método, um caminho que, segundo eles, leva a um estado que eles chamavam de ataraxia. Ataraxia seria o quê? Ausência de perturbação. Uma paz de espírito. Isso, uma tranquilidade profunda. Ok. Vamos começar por aí. O que levaria alguém, especialmente o que o texto chama de homens de grande talento, a se sentir tão perturbado a ponto de procurar um caminho tão radical? A origem é um desconforto. Um desconforto profundo com o que o texto chama de a anomalia nas coisas. A anomalia nas coisas. É aquela sensação de que o mundo é cheio de contradições, sabe? Para cada afirmação, parece que existe uma outra, contrária, que também faz sentido. Entendi. Para cada costume, um costume oposto. Exatamente. Então, em vez de escolher um lado, eles começaram a investigar a própria natureza da verdade e da falsidade, esperando que, ao conseguir separar uma da outra, eles finalmente encontrariam a paz. Só que o resultado dessa investigação foi inesperado. Eles não acharam a verdade. A principal ferramenta para isso foram os 10 modos, ou 10 tropos. 10 modos. Pense neles como, sei lá, 10 lentes diferentes para olhar qualquer assunto. E cada lente te mostra que sempre existem visões opostas com o mesmo peso. E o objetivo de usar essas lentes é chegar na epoqué. Exato, a suspensão do juízo. Então vamos colocar essas lentes. O primeiro modo se baseia na variedade dos animais. Confesso que, assim, parece um ponto de partida meio estranho. Como a percepção de um besouro pode abalar a filosofia? Ah, mas é um argumento muito poderoso. O texto dá exemplos super concretos. Um perfume que para nós é ótimo, para um besouro pode ser insuportável. O azeite de oliva, bom para a gente, pode matar uma vespa. Nossa. E o melhor exemplo, a água do mar. Para nós, é salgada e intragável. Mas para os peixes, ela é doce e potável. Entendi. Então a questão é, com que autoridade a gente pode dizer que a nossa percepção da água como salgada é a verdadeira natureza da água? Exatamente. Nós somos só mais uma espécie. Isso é um ataque direto ao nosso antropocentrismo. A gente parte do princípio de que a nossa percepção é a correta. E os céticos dizem que essa é uma premissa sem fundamento. A gente pode dizer como a água nos parece, mas somos forçados a suspender o juízo sobre como a água é em si mesma. Ok, faz sentido. E essa lógica só se aprofunda. O segundo modo aplica a mesma ideia, mas olhando para as diferenças entre os próprios seres humanos. E os exemplos no texto são bem curiosos, né? São fascinantes. O texto fala de povos na Etiópia que comiam escorpiões, cobras sem problema nenhum. Nossa. Cita um homem, Rufo, que tomava eléboro, que é uma planta super venenosa, e não sentia nada. Ou o imperador Tibério, que supostamente enxergava no escuro. A gente é muito diferente fisicamente. Pois é. E se nossas constituições físicas variam tanto, nossas percepções também vão variar. O que é prazer para um é dor para o outro. E isso não é só físico, né? Tem o quarto modo, que fala das circunstâncias, como nosso estado de espírito ou saúde muda tudo. Isso. Um vinho que hoje parece doce, amanhã, se a gente estiver doente, pode parecer ácido. O mundo parece brilhante quando estamos apaixonados. E cinzento quando estamos tristes.
Não existe um ponto de vista neutro. A nossa percepção está sempre condicionada por alguma coisa. E o quinto modo reforça isso com exemplos visuais, né? Coisas que todo mundo já viu. Exato. A torre que de longe parece redonda, mas de perto você vê que é quadrada. O remo que, dentro d'água, parece quebrado. O clássico. A luz de uma lamparina que brilha no escuro, mas sob um sol parece opaca. A aparência de tudo depende radicalmente da nossa perspectiva. Ok. Esses modos são como uma bateria de testes que mostra que nossos sentidos são estáveis, relativos. Mas e as nossas crenças? Nossos valores? Eles também entram nessa dança? Com toda certeza. E esse é talvez o argumento mais forte, o 10º modo, que fala dos costumes, das leis, das crenças. Certo. Ele compara culturas diferentes e mostra que o que é considerado justo e bom num lugar é visto como bárbaro em outro. Os próprios filósofos, os supostos especialistas da verdade, Discordam sobre tudo. sobre tudo. A natureza dos deuses, a definição do bem e do mal, o melhor jeito de viver, é um caos de opiniões. Então, depois de passar por todos esses modos, a sensação é de que o chão some. Cada certeza que a gente tenta agarrar se mostra relativa, e o resultado é sempre o mesmo. A suspensão do juízo, a epoqué. Certo. E é aí que a mágica cética acontece. Quando eles paravam de se atormentar sobre qual era a verdade e suspendiam o juízo, eles percebiam que a tranquilidade, a ataraxia, o seguia como uma sombra segue o corpo. Nossa, que bonito isso. Ela não era algo que eles buscavam diretamente, mas vinha como consequência. Exatamente, uma consequência de abandonar a busca. Mas essa ideia dos 10 modos, ela foca muito na percepção, nos sentidos. Um filósofo mais dogmático não poderia contra-argumentar usando a lógica, a razão pura? Eles tentaram, claro. E foi por isso que os céticos mais recentes criaram mais uma espécie de máquina de demolição de certezas ainda mais poderosa. Uma máquina de demolição. Gostei disso. São os 5 modos. Eles são um resumo lógico do problema da certeza. Ok. Qual é a primeira ferramenta dessa máquina? A primeira é a discordância. É o ponto de partida que a gente já viu. Sobre qualquer assunto, qualquer um, existe um desacordo que não tem fim. Certo. Isso é basicamente a timeline de qualquer rede social hoje em dia. Próxima. A segunda é a regressão infinita. Essa é mais sutil. Digamos que você faz uma afirmação e eu peço uma prova. Você me dá a prova A. Ok. Aí eu pergunto, e qual é a prova da prova A? Você me dá a prova B e assim por diante para sempre. É como perguntar por que sem parar. Entendi. Você nunca chega num fundamento último, num chão firme, a não ser que em algum momento você bata na mesa e diga, isso aqui é verdade e pronto, não precisa de prova. Exatamente. E esse é o 4º modo. A hipótese. Para fugir da regressão infinita, o dogmático simplesmente assume um ponto de partida sem prova. Mas para o cético, isso é só uma suposição arbitrária. Ok, então temos a discordância, a regressão infinita, a hipótese. Você pulou o terceiro modo. Pulei de propósito. O terceiro é a relatividade, que é basicamente um resumo de tudo que a gente viu nos 10 modos. Mas o 5º modo é talvez o mais engenhoso de todos, o raciocínio circular. Ah, esse é clássico. É quando a prova depende daquilo que está sendo provado. Perfeito. O texto usa o exemplo do critério da verdade. Para eu provar que tem um critério válido para julgar o que é verdade, eu preciso de uma prova. Mas para eu saber se essa prosa é verdadeira, eu já preciso de um critério para avaliar ela. Fico presa num loop. É como tentar medir uma régua usando ela mesma. Você não sai do lugar. Isso. Mas isso me leva a uma objeção. Peraí. Quando o cético afirma frases como nada pode ser conhecido ou a tudo se opõe um argumento de igual força, ele não está caindo na própria armadilha? Isso não vira um novo dogma? Essa é a objeção crucial. E a resposta cética é uma das coisas mais brilhantes da filosofia. Eles dizem que essas frases não são dogmas. São expressões do patos do cético, do estado mental dele. Como assim? Quando ele diz todas as coisas são indeterminadas, é como se ele dissesse: para mim, até onde eu investiguei, e o mais importante,
essas frases se aplicam a si mesmas. Elas se autoanulam. Elas se autoanulam, sim. O texto usa uma analogia genial. As frases céticas são como um remédio purgante que, depois de limpar o corpo de todas as impurezas... É expelido junto com elas. Exatamente. A frase nada é verdade se aplica a si mesma, então ela também não é uma verdade dogmática. É uma ferramenta que se autodestrói depois de usada. A meta não é provar uma nova verdade, é limpar o terreno para que nada fique no lugar. Uau, essa analogia do remédio purgante é muito poderosa. Resolve uma contradição que parece óbvia. Mas ok, e a vida prática? Se o cético suspende o juízo sobre tudo, ele não fica paralisado? Como ele decide se vai comer ou sair de casa? De forma alguma. E esse é outro ponto fundamental. Ceticismo não é inação. O texto diz que eles vivem adoxastos. Adoxastos. Isso, sem dogmas. Eles vivem seguindo as aparências. Se guiam pela natureza, sentimos fome, então comemos, pelas paixões, pelas tradições e costumes do seu povo e pelo ensino de ofícios. Então ele age como todo mundo, mas sem aquela camada extra de ansiedade. Ele come, mas sem acreditar que a comida é boa por natureza. Ele obedece à lei, mas sem acreditar que ela é justa por natureza. Exatamente isso. Ele trata as aparências como um guia suficiente para a vida, sem se atormentar com essa busca por uma verdade absoluta por trás de tudo. É aí que mora a tranquilidade. Mas espere um pouco. Se um costume local é, sei lá, cruel, o cético simplesmente segue sem questionar, isso não vira uma desculpa para o conformismo? Para uma passividade perigosa? Essa é a crítica mais forte feita aos céticos, tanto na antiguidade quanto hoje. A resposta deles seria sutil. O cético não teria a crença dogmática de que o costume é justo. Ele o seguiria para evitar a perturbação, ser preso, por exemplo, mas internamente ele ficaria em epoché. Entendi. Ele não daria o seu sim interno àquilo. Isso. Mas os críticos têm um ponto. É uma filosofia muito focada na tranquilidade individual. Talvez ela não tenha as melhores ferramentas para uma reforma social. É um ponto de tensão, sem dúvida. Isso torna tudo mais complexo e interessante. Então, o que a gente está vendo aqui é que o ceticismo pirrônico não é um niilismo paralisante do tipo nada importa. É mais como uma terapia filosófica. É a melhor definição. A doença é o dogmatismo, essa nossa necessidade compulsiva de ter certezas, que é a fonte da nossa perturbação. E a cura é epoché. Exatamente, é um caminho prático. É reconhecer os limites do nosso conhecimento para a gente poder viver em paz com a incerteza. Abrir mão da necessidade de ter uma opinião definitiva sobre tudo. O que nos deixa com uma reflexão final. Hoje a gente vive num mundo que é o oposto disso, né? Uma avalanche de informação, uma pressão constante para ter opinião, para tomar um lado imediatamente. As redes sociais são movidas pela certeza e pela indignação. Pois é. Diante disso, como será que a prática de uma pequena dose de epoché, essa pausa consciente antes de formar um juízo, poderia transformar nossa relação com as notícias, com os debates online e talvez o mais difícil, com as nossas próprias convicções mais queridas?